Fala galera, então vamos lá, começar a nossa primeira lista aí do ano, lista sobre o Império Romano, a queda, a crise, a divisão e a influência disso tudo com a entrada dos povos germânicos, os povos bárbaros, os povos germânicos. Então vamos lá, vamos direto ali para a questão, vocês já tiveram essa aula, que é a aula introdutória para a gente começar realmente o conteúdo do edital, que a gente pega ali a sociedade feudal, mas para entender a sociedade feudal do zero, não, a gente tem que voltar um pouquinho para poder entender o que tínhamos antes, tá? Que é justamente os povos romanos, tá? Do Império Romano. Então vamos lá, primeira questão aí da lista de vocês. Bom, vamos lá, na tela aí. Após elaborar uma série de medidas, o governo do imperador Otávio Augusto inaugurou um período de estabilidade política conhecido como Pax Romana, que se prolongou por mais de 200 anos. Então, Otávio Augusto, a gente deve lembrar que ele foi o primeiro imperador de Roma. 27, só corrigir aqui, 27 anos antes de Cristo. Ele era sobrinho neto de Júlio César, né? E depois da morte de Júlio César, uma disputa pelo poder de Roma acaba tornando Otávio Augusto o imperador, o primeiro imperador. O seu reinado, o seu império, passou por um período muito bom de construção de estradas, construção de aquedutos, de comércio se expandindo, que é a chamada Pax Romana, tá? Isso vai aproximadamente até o século III. Então, quando a gente fala de cristianismo, começa ali no século I, tá? Então, no século III, depois de um período de expansão com essa Pax Romana, vai haver o fim dessa expansão, uma diminuição da força militar, uma diminuição do comércio de escravos, e os escravos era a base de produção alimentar de Roma. Então, com uma crise do final dessa expansão, há uma crise escravista, há uma crise de produção, e começa uma crise no Império Romano associada à invasão dos povos germânicos, tá? Então vamos lá. Letra A, vamos ver as questões. Alfa. Foram difundidos valores humanistas que auxiliaram o fim da escravidão, aumentando o trabalho assalariado e a difusão de uma nova filosofia religiosa, o cristianismo. A gente está falando de Pax Romana no período, então já não temos que falar aqui do cristianismo, de fim de escravidão, de humanismo, que é algo ligado ao renascimento, do renascimento cultural e científico. Então, letra alfa errado. Bravo. Abandonou-se completamente as conquistas imperialistas durante a Pax Romana? Não. Povos conquistados puderam deixar as terras e voltar às suas origens, ou seja, errado a Bravo. Charlie. O Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial. Houve crescimento econômico, dinamização do comércio e uso da moeda unificada. Ok, isso aqui tá certinho. Mas vamos conferir a D, a delta, para ver se está errado, pode estar, né, entre essas duas. Foram abolidos os espetáculos de gladiadores, o serviço militar obrigatório foi extinto, em contrapartida o comércio e a agricultura se expandiram, né? Então, falar de comércio e agricultura se expandindo na Pax Romana, tudo bem, mas serviço militar obrigatório extinto e espetáculos de gladiadores, que inclusive é algo mais ligado à crise escravista, né, e à crise de produção, então a partir daí os imperadores tinham que domar, vamos dizer assim, o povo romano, então os espetáculos eram pão e circo, era uma forma de abrandar o nível de caos social que existia nas cidades, especialmente em Roma. Então aqui a delta está errado, a resposta certa é Charlie, beleza? Então vamos lá, questão número 5. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que, então vamos lá, letra A, alfa, foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Tá certo essa aqui, alfa. Então, com a invasão dos povos germânicos, povos bárbaros, né, então gerou a crise econômica, veio a crise de produção também por causa da questão escravista, e aí o jeito era o quê? Ir para os campos, viver nos campos. Então há o quê? Uma ruralização da economia, tá? Letra B, bravo. Foi a causa principal da falta de escravos. Foi justamente o contrário. Essa questão aqui é para confundir, né? A ruralização foi consequência de uma crise escravista
e uma invasão de povos bárbaros, povos germânicos, tá? Então, é o contrário. Bravo. Charlie proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos. Não, estava ali ruralizando. Cobrança eficiente de imposto era na cidade. Né? Com a crise, o Império está desmoronando. Teve povos como os visigodos, como os vândalos, chegaram a invadir e saquear por dias Roma. Então o povo não queria viver sob o risco de uma invasão de um germânico e, ó, campo. E quem estava no campo? Quem eram os colonos do campo? Os antigos militares, os generais que estavam em terras, né? Então as pessoas saíam das cidades passando fome e sendo saqueada, né? Morta, estuprados pelos invasores. Eles iam para o campo pedir abrigo e fazer o quê? Ah, eu trabalho em troca da comida, deixa eu plantar aqui num pedaço de terra e eu vivo aqui da plantação. Então foi isso que gerou a ruralização. Então o Charlie está errado, o Estado está desmoronando, tá? Delta incentivou o crescimento do comércio. Gente, isso é uma marca do fim do Império Romano. O Império Romano é tão grande que ele se basta como comércio. Então, tem uma região que produz azeite, tem uma região que produz carne, tem uma região que produz alimentos, trigo, cevada. Então, há o comércio, há uma troca. Com essa fragmentação ao fim do Império Romano, a queda do Império Romano, não há mais essa troca. Cada um está ali por si, cada um vai ter que ser autossuficiente. Então, a letra C, a letra delta, também está errado. E letra eco, proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. Não tem cidade, é ruralização. O fim do Império Romano, o início da Idade Média, marca o fim das cidades, o fim do comércio, o fim de uma sociedade organizada, de um direito civil, para poder o quê? Ter uma sociedade fragmentada, uma sociedade rural, uma sociedade sem comércio, a monetária, tá? De subsistência, e isso marca, então, a resposta correta é alfa. Última questão. Dentre os vários reinos bárbaros que se formaram na Europa, após a queda do Império Romano Ocidental, um teve grande destaque, em virtude de personagens como Clovis e Carlos Magno. O grupo germano organizador de tal reino foi o dos... Essa é tranquilinha, né? Para matar. Saxões? Não, saxões viviam onde? Na Inglaterra. Godos? Godos foi o povo que se dividiu entre ostrogodos e visigodos. Os saxões foram destruídos pelos vikings, normandos. Os ostrogodos pelos bizantinos. Os visigodos pelos muçulmanos. Os ostrogodos, né, tá aqui já, os ostrogodos foram dos bizantinos. Os francos é a resposta certa. E os vândalos foram também destruídos pelos bizantinos, que viviam eles onde? No norte da África. Bom, resposta certa, Clovis é o primeiro rei dos francos, da chamada dinastia Merovingia. Já é o spoiler da próxima aula. Merovingia. Carlos Magno foi um rei de uma outra dinastia. O pai de Carlos Magno deu golpe no último rei da dinastia Merovingia e criou uma nova dinastia, dinastia Carolíngia. E alcança o ápice, que se torna o quê? O Império Carolíngio. Mas isso aqui é uma próxima aula, que isso aqui está totalmente ligado a feudalismo. Então é isso aí, pessoal. Fechamos aqui a nossa primeira listinha, tá? 12 questões. Fica aí qualquer dúvida, mandem mensagem, entre em contato para que vocês não tenham mais dúvidas sobre esse assunto, que vai fundamentar justamente a transição, porque agora a gente passa a estudar esses novos europeus, que são o quê? Aqueles que vieram, os romanos, que viviam com os germânicos, que entraram, né, migraram, invadiram, e a junção dessa nova sociedade é que vai formar um mundo
europeu ocidental. Beleza? Depois nós temos a nossa próxima lista, já fica aí, depois de tentar fazer, vem aqui, recorre para você pegar todos os detalhezinhos pra gente, fechar essa prova aí quando for setembro. Falou, gente? Galera, valeu, um abraço, até a próxima lista.